tanto preconceito, tanto ódio, tanta falsidade. Como Deus, Ele olha para o mundo, olha para a gente. E eu fiquei, né, com a devida reverência a Deus, me fazendo uma única pergunta: até quando? Me parece que os dias estão sendo encurtados, a gente acorda, de repente é meio-dia, né? Hora de almoçar, arrumar casa, buscar menina escola, resolver alguma coisa. Depois do almoço, quem pode, dá uma costadazinha, dá uma descansada. Você acorda assustado, já é 5 da tarde, 4h30, passou a tarde toda. E você acaba vendo o seu tempo parece que diminuiu. O tempo parece que ficou menor. Não são umas 24 horas o dia, talvez 20, talvez 18, não sei. Cada um é cada um. E a pergunta que ronda a minha cabeça, meu cérebro, minha mente, eu tenho colocado diante do Senhor, é: até quando? Esse é o tema da mensagem. Até quando? E dessa pergunta, a gente vai para a Bíblia, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Ela é a revelação da palavra de Deus, da vontade do Senhor. E uma coisa que a gente procura zelar é que a gente pregue e viva o que a Bíblia prega e ensina. Eu queria olhar essa pergunta sob dois lados. Deus olhando e dizendo até quando. O outro é nós olhando e dizendo até quando. E essas duas visões, a gente aprender algumas coisas que vão contribuir para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual, vão nos chocar, vão mexer com a gente, vão mexer no nosso íntimo, do coração de cada um aqui. Foi a minha oração a Deus, na madrugada, por você, que viria aqui nessa noite, que Deus ministrasse ao seu coração. Você não veio aqui ouvir falar de mim, ou de qualquer outra pessoa, a não ser de Jesus Cristo. E é nessa posição que eu me coloco sempre aqui nesse altar. Que você ouça a voz de Deus. Ainda que seja a minha voz, rouca, de pato rouca aqui, que você ouça a voz do Senhor no seu coração. Que o Espírito Santo te convença, que o Espírito Santo te converta, que o Espírito Santo te leve a uma atitude diferente do que você tem vivido até agora. Que você comece a perceber quão importante é a presença do Espírito Santo na sua vida, de você ser sensível à voz do Espírito de Deus, de você poder discernir, entender, compreender a voz do Espírito Santo. Então eu quero primeiramente olhar essa pergunta, até quando, né? Do nosso olhar a essa pergunta. Eu quero usar 2 salmos, para a gente prescrutar o coração da gente, para a gente se colocar diante de Deus, para que o Espírito Santo possa trabalhar isso na gente. Porque tem dias que a gente olha para a vida e diz: Senhor, até quando isso vai continuar acontecendo na minha vida? Até quando eu vou continuar sendo enganado, enganada? Até quando o mês vai fechar e as contas não vão fechar? Até quando essa dívida vai continuar me aborrecendo, me apurrinhando? Até quando esse relacionamento não vai fluir, não vai sair do lugar? Até quando? Pois bem, Salmos, a gente acabou de ler um aqui, Salmo 35, quero começar com ele. E aqui já tem essa indagação do salmista, porque Davi, ele era um homem assim também, como eu e você, ser humano. Tinha suas fraquezas, suas limitações. Mas a palavra do Senhor é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E sendo um poeta, sendo um músico, sendo um sacerdote, sendo um profeta de Deus e um rei. Então Davi, para mim, seja a pessoa mais indicada da palavra para nos dar uma direção sobre isso. Por coisas que você tem orado e buscado uma resposta de Deus, a resposta não chega, você fica perguntando: Deus, até quando?
situações que você está vivenciando no seu lar, na sua intimidade, e você se pergunta, até quando você vai continuar? Estava conversando com alguns colegas e também com meu filho, que é formado em Direito, sobre essa situação jurídica no STF, essa coisa toda. Até quando isso vai continuar prevalecendo no Brasil? Né? Até quando? Pois bem, Davi, no Salmo 35, versículo 17, ele faz essa pergunta. Ele faz essa pergunta para Deus. Até quando o Senhor ficarás olhando? Essa pergunta, irmãos, eu marquei aqui de caneta preta, caneta vermelha, que é uma pergunta que de vez em quando eu faço para Deus. Até quando, Senhor, ficarás só olhando? Não vai fazer nada não? Eu oro, eu estou buscando. Estamos aí se esforçando, fazendo nossa parte, ministrando, organizando a igreja, buscando santidade, buscando andar na Tua presença. Até quando, Senhor, as coisas não vão fluir? Até quando, Senhor, a situação vai permanecer de que está? Até quando essas pessoas não mudam? Até quando essa situação vai continuar? E aqui Davi está se dirigindo a Deus. Até quando o Senhor vai ficar aí só olhando? Foi até meio ousado dele, né? Foi um pouco ousado ele aqui. Mas eu acho que nessa noite precisamos ser um pouco ousados. Deus não vai ficar triste com a gente, não. Deus está vendo o coração da gente. E poder dizer isso para Deus: Senhor, até quando, Senhor? O Senhor vai ficar só olhando. Eu espero no Senhor. Eu confio no Senhor. A minha esperança está pouquinha muitas vezes. A minha fé também está tão pouquinha. Né? Minha alegria está esvaindo aqui. Então ainda creio que o Senhor ainda vai fazer alguma coisa. Eu creio que você vai fazer algo, Senhor. Não sei quando, nem como, não importa. O que importa é que eu creio. E se creres, verás a glória de Deus, falou Jesus. Então creio, eu pergunto a Deus, até quando ficarás só olhando? Mas ao meu tempo digo para Deus: Senhor, eu creio em Ti. Eu espero em Ti. Eu confio em Ti. No Senhor está a minha segurança. Tu és o meu escudo, Senhor. Tu és a minha proteção. Tu és o meu libertador, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Rei. Ainda que a minha alma pergunte, até quando o Senhor ficará só olhando? A minha fé, o meu homem interior, o meu espírito diz: eu espero no Senhor. Eu confio no Senhor. Davi vai acrescentar mais perguntas, mais aspectos a essa pergunta. Vamos no Salmo de número 13. Davi faz aqui um salmo pequeno, mas ele faz perguntas profundas, usando esse até quando. Que talvez nessa noite você entrou aqui com essas perguntas no seu coração, na sua mente. Olha o que Davi fala no Salmo 13, versículo 1. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Às vezes nos dá essa sensação que a vida está tão complicada, está tão difícil, tantas barreiras, tantos problemas, que dá a impressão no coração da gente que Deus se esqueceu da gente. Deus se lembrou do irmão da esquina, se lembrou do outro lá, se lembrou do acolá, mas de mim, fiquei de fora. Estou fora dessa. Até quando, Senhor, falou Davi, esquecerás de mim? Não sei contar você, mas tem dias que a gente fala isso para Deus, né? Tem dias que eu falei isso ao Senhor nessa semana passada, nos últimos meses. Senhor, você se esqueceu de mim? Até quando, Senhor? No versículo seguinte, ele faz uma segunda indagação. Versículo 2. Versículo 1 ainda. Até quando ocultarás de mim o rosto? Parece que Deus está meio que escondido da gente. Senhor, cadê você? Preciso de uma direção. Fala comigo. Eu não sei para onde ir, eu não quero errar. Não quero me envolver num relacionamento que eu vou me dar mal de novo, eu vou me machucar, eu vou me ferir. Eu não quero tomar uma decisão que vai impactar negativamente as minhas finanças, a minha família. Eu não quero tomar uma decisão, Senhor, eu preciso te ouvir.
Se eu fico, se eu vou embora, eu preciso de ouvir o Senhor. Eu não quero errar, eu tenho muitos planos na minha cabeça, eu tenho muitas ideias na minha mente, mas o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu sei disso, tua palavra me ensina isso. Mas o sentimento que me passa agora, o momento que eu estou vivendo, me faz indagar que o Senhor está meio que oculto de mim, porque eu te busco, na tua casa, eu te busco em casa, eu faço o meu devocional, eu oro, eu busco a Deus, eu subo no monte, e parece que o Senhor está oculto de mim. E a pergunta de Davi é: até quando te ocultarás de mim? Uma terceira vez, Davi pergunta, versículo 2: até quando estarei eu relutando da minha alma com tristeza no coração cada dia? Davi está falando no coração deprimido, no coração abatido com a tristeza, de um coração frustrado, de um coração depressivo. Até quando eu vou ficar aqui lutando comigo mesmo, essa coisa tentando se sentar no meu coração, tentando me fazer desanimar, tentando me fazer desistir? Essa tristeza que ocupa minha mente hoje, meu coração hoje, Senhor, até quando eu vou continuar lutando contra ela? Aquela resposta de oração pode ser a solução para essa tristeza aqui que eu estou passando. Aquela direção que eu preciso é a resposta dessa tristeza que está me abatendo dentro de mim. Davi. Só que ele faz ainda mais algumas perguntas. Nesse meu versículo 2, ele vai dizer: até quando se erguerá contra mim meu inimigo? Até quando? Eu estava falando com um colega de trabalho, acho que foi um colega de trabalho, ou família, não me recordo agora, que às vezes as pessoas pensam que a gente é bobo. Ah, porque é pastor, ah, porque é crente, ah, porque é evangélico, né? Acha que a gente é bobo. E se levantam contra a gente, mentem a nosso respeito, fofocam a nosso respeito, desejam o nosso mal, têm inveja da gente. Se pudesse, puxava o tapete. Se pudesse, pegariam armas e nos matariam. Até quando, Senhor, erguerá contra mim meu inimigo? Até quando o inimigo vai se levantar contra mim, vai me causar essas preocupações, esses medos, essas inseguranças? Eu não sei como é que eu resolvo esse problema, eu não sei como é que eu saio dessa armadilha, eu não sei como é que eu saio dessa situação. O inimigo parece que me encurralou, o inimigo parece que me colocou numa situação que eu não tenho uma saída. Até quando, Senhor, o inimigo vai conseguir me tirar do eixo, roubar a minha paz, tirar a minha alegria, afrontar a minha fé? Até quando o inimigo vai prevalecer contra mim? Até quando? Davi, no versículo 3, vai dizer assim: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Ele não queria morrer, Davi queria viver. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Davi, ele queria vencer, Davi queria avançar, Davi queria ter sucesso na vida dele. Mas ele se encontrava numa situação em que ele questionava Deus. Até quando o Senhor ficará só olhando? Até quando o Senhor vai se ocultar de mim? Até quando o Senhor vai esquecer de mim? Até quando o inimigo vai prevalecer, vai estar na minha frente? Davi viveu um momento muito difícil na vida dele. Eu creio que você e eu vivemos também situações assim. Não queremos dar essa alegria para o adversário, porque o adversário está derrotado em nome de Jesus. Jesus venceu Satanás e seus demônios. Davi então vai nos dar um segredo. No tocante a mim, versículo 5, confio na tua graça. Oh, aleluia. Graça. Graça. Ainda que eu não mereça, né? Graça é isso. É receber algo que não merecemos. Ainda que a gente tenha andado vacilado, né? Temos vacilados com Deus. Ainda que tenhamos feito coisas que desagradaram a Deus.
quando o Senhor encontra o coração arrependido, quebrantado, que busca o perdão, que busca o conserto com Deus, a graça nos alcança. A graça entra pelas portas da sua vida. A graça quer mudar a sua realidade. A graça é a resposta de Deus às nossas indagações. Até quando ficará só olhando? A minha graça te basta. Até quando esquecer de mim? A minha graça te basta. Até quando ficará oculto de mim? A minha graça te basta. Até quando vou ficar lutando com depressão, desânimo em mim? A minha graça está te alcançando. Até quando o inimigo vai prevalecer contra mim? A minha graça vai te cercar e vai te dar vitória. Confie em Deus. Confie no Senhor. Não esmoreça, não desista do Senhor. E Davi então volta a reagir. Ele vai dizer assim: eu regozijo o meu coração na tua salvação. Ainda que esteja tudo desmoronando, ainda que o inimigo pareça que está vencendo, ainda que a depressão pareça estar batendo na porta do teu coração, Jesus te salva. A sua salvação vem do alto. Jesus salvou você e salva você de qualquer situação. Então faça como Davi no versículo 6. Cante ao Senhor, celebre a Deus, porque o Senhor me tem feito muito bem. Aleluia. O Senhor me tem feito muito bem. A questão é que a gente sempre olha para os problemas, muito até, e olhamos pouco para Deus. Erga os seus olhos para Deus, amado, em nome de Jesus. Essa é a nossa perspectiva dessa pergunta, até quando? E eu quero usar agora a perspectiva de Deus. Um até quando vindo de Deus agora, na nossa direção. Abre aí, Lucas 9, talvez seja a melhor versão dessa história. Lucas capítulo 9 vai nos narrar a história de um pai que leva seu filho para os discípulos de Jesus curarem. Na verdade, aquele jovem está possesso de demônio. Só que ele não consegue. Jesus vinha descendo do monte, depois de uma experiência fantástica com Deus. Eu quero ler com você, vou ler o versículo 37, Lucas 9, 37, até o final. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, Jesus desceu do monte, cheio da presença de Deus na vida dele. Veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que veja meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. E de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona até espumar. E dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei-te aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Aí vem a resposta de Jesus para mim e para você. Ó geração incrédula e perversa. Até quando? É a pergunta de Jesus, para mim e para você. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traze-me o teu filho. Quando se ia se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Mas eu quero voltar no versículo 41. Aqui é o Senhor perguntando para mim e para você. Ele olha para mim e para você nessa hora. Para o seu coração, para a sua mente, para dentro de você, daquele ponto na sua vida mais profundo que só você conhece, mais ninguém. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seu marido, sua esposa, ninguém conhece, só você conhece. É esse lugar aí que o Senhor está falando com você nessa noite. Diz assim Jesus, versículo 41. Até quando eu vou suportar você? Até quando eu vou aguentar você? Até quando? Jesus, ele passou por experiências
que como o Messias, homem Messias, foi muito difícil, foi muito complicado. Eu, talvez, no lugar de Jesus, tinha agido de outro jeito. Jesus agiu com muito amor, com muita paciência. Lá na cidade dele, ele não pôde fazer muitos milagres ali, diz a Bíblia, porque faltou fé. Com seus discípulos, quantas e quantas vezes eles viram Jesus multiplicar pães e peixes, e quando Jesus os indaga sobre um assunto, eles acharam que era sobre pães e peixes. Jesus puxa a orelha deles. Jesus foi ali discipulando eles, disciplinando eles, corrigindo eles, acertando eles. Porque Jesus os amava, Jesus ama seus discípulos. Paulo, Pedro, João, André, Felipe, Tiago. Quantas vezes a palavra do Senhor vai nos narrar isso? E aqui está Jesus olhando para os seus discípulos. Eu imagino do lado dele Pedro, Tiago e João, que tinham subido no monte com Jesus. E um pai ali desesperado, pedindo pela cura do filho, libertação do filho. Jesus disse para o pai: pai, traga seu filho aqui. Enquanto o pai sai para buscar o filho. Jesus então se volta para aquelas pessoas que já caminhavam com ele há alguns tempos já. Já tinham visto Jesus fazer coisas extraordinárias. Mas aqui Jesus faz uma dupla acusação a eles. Olha para o seu coração. Estou olhando para o meu agora. Olhe para o seu agora. Jesus vai dizer assim, ó. Geração incrédula. Cadê a sua fé? Você me diz, até quando eu ficar olhando? Você me diz que eu estou escondido de você? Você me diz que eu esqueci de você? E agora eu te pergunto, cadê tua fé? Geração incrédula. Não foi um ou outro. Geração. Nós gostamos de dizer para Deus isso, né? Nossos arroubos. Ó Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Ó Deus, cadê tua presença? Mas Deus está respondendo. Cadê a sua fé? Onde está a sua fé? E o Senhor nos acusa de uma segunda coisa. Ele vai dizer para a gente aqui no versículo 41. Ele vai dizer, uma geração perversa. Uma geração má. Ele está olhando para o meu coração, para o seu coração, e vendo maldade. Ok, você diz, eu estou oculto de você, você diz que os seus inimigos prevalecem contra você, mas eu vejo maldade no seu coração. Não é meio complicado isso? Você querer se aproximar de mim, cobrar de mim que eu faça algo na sua vida e no seu coração haver maldade? No seu coração, ao invés de encontrar amor, eu encontro indiferença. Ao invés de encontrar preocupação com o seu próximo, eu vejo egoísmo, eu vejo maldade. Irmãos, enquanto eu estava ali, coitadinho de mim, foram muitas até quando, Deus? Quando eu me deparei com esse texto, irmãos, eu calei minha boca. Parei de chorar. Parei de reclamar da vida. Parei de resmungar. O próprio Deus, olhando para o meu coração, para o seu coração, não encontrou coisas boas. E eu comecei a prescutar o meu coração. Meu Deus, que coisas boas eu tenho no meu coração? Ou que coisas ruins? Até quando estarei com vocês? Até quando vou sofrer com vocês? Porque o sofrimento de Jesus, irmãos, talvez seja um sofrimento até meio, eu compartilho um pouco desse sofrimento de Jesus. Que é aquele sofrimento de você ministrar, orientar, mostrar
e eles não agirem como aquilo que aprenderam de Jesus. Eles tirarem 0 na prova da fé, tirarem 1 na prova do amor. E muitas vezes no coração de um pastor passa isso. Que a gente ministra, a gente ensina, a gente prega, discipula e aguarda ali fruto. A nota da prova, nota 0. Desânimo, distanciamento, indiferença, ausência. A gente fica se perguntando. Como Jesus aqui. Até quando vou ter que aguentar você? Jesus falou. Mas Jesus não é amor? Ele não veio amar? E ele aqui está dizendo que não está aguentando mais suportar aquilo. Não está aguentando mais ele ministrar, ele mostrar como é que é. E na hora de acontecer, os seus discípulos errarem, falharem. Porque se você olhar o texto mais adiante, no versículo capítulo 10, Jesus manda os 70 homens. Vocês vão de 2 em 2. Jesus percebeu que precisava fazer isso. Que só andar com ele, ao lado dele, não estava surtindo efeito que ele estava esperando que acontecesse das pessoas. Dos seus discípulos. Ok, vocês estão vendo eu fazer. Vocês estão vendo eu fazer, agora vocês vão fazer. Então ele pega de 2 em 2, vocês vão agora. Estou dando meu poder, é minha autoridade, vocês vão fazer agora. Nós vivemos, irmãos, um momento de muita acomodação. Se tem alguém fazendo, eu me acomodo. Está na hora de você ser um dos 70. Está na hora de você 2 a 2, ir de cidade em cidade, pregar esse evangelho, curar os enfermos que nela houver. Capítulo 10, versículo 9. Curar os enfermos que nela houver e anunciares a vós outros que está próximo o reino de Deus, falou Jesus. Precisamos sair do nosso comodismo. Precisamos sair das nossas 4 paredes. Precisamos sair da nossa acomodação. E reagirmos como povo de Deus. Usar as armas que Deus nos deu. E parar de ficar indagando Deus, por que disso, por que daquilo, até quando Deus isso, até quando Deus aquilo. Está na hora da gente começar, irmãos, a agradar o nosso Deus. E o nosso Deus se agrada com tão pouca coisa. Tão pouco. Ele se agrada da nossa fé. Ele se agrada quando a gente pratica a sua palavra. Ele se agrada quando a gente luta com a maldade do nosso coração. O nosso coração quer fazer algo, você diz, não, por amor a Deus e por amor ao próximo eu não vou fazer. Paulo entrou nessa batalha, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Miserável homem que sou, falou o apóstolo Paulo. E penso que eu e você travamos essa luta volta e meia aí. O bem a gente quer fazer e não consegue. Ou o bem que a gente quer fazer é deturpado. É desviado. E o mal que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo. Ou dizem que foi a gente que fez. Talvez seja pior. A má fama por algo que a gente não fez. Então me pergunto. O amor de Deus realmente é muito grande. É muito grande. Como Deus tem paciência comigo e com você. Como Deus nos ama apesar de nós. Como Deus tem cuidado da gente. Cuidado da gente. Espera aí um pouquinho. Eu vou cuidar de vocês. Deixa eu mandar o demônio embora aqui. O demônio sai. O demônio é tão atrevido. Na presença de Jesus, ele fez tudo o que o Pai tinha contado que ele fazia. Assim são os demônios. Atrevidos, abusados. Botou lá o menino no chão, o menino espumando, rolando para cá. Sai, demônio. Puf, o demônio saiu. Puf, saiu. Aí sim, todos ficaram maravilhados. Agora eu vou cuidar de vocês. Vamos lá. E aí Jesus começa a falar algumas coisas muito importantes. Até chegar no capítulo 10. Depois você lê na sua casa. Eu quero voltar na pergunta, né? Que é o tema da mensagem. Até quando
estarei convosco e vos sofrerei. Traz-me aqui o seu problema. Trouxeram o problema, Jesus consertou o problema. Eu penso, irmãos, que o Espírito Santo tem olhado para a igreja no presente século e procurado corações crentes, procurado corações bons, que é justamente o oposto do que está aqui. Jesus, ele nos comissionou a fazer a sua obra. Eu fico pensando que muitos, infelizmente, um dia vão chegar diante do Senhor e não vão ter o que oferecer a Deus. Porque cuidar das suas vidas, foram para a igreja, ouviram as pregações, receberam ministrações, pegaram bons livros, bons devocionais, compraram Bíblia de estudos, conhecedores da palavra de Gênesis ao Apocalipse, mas faltou fruto. Faltou fruto. Porque quando precisou da fé, cadê a fé? O menino está lá endemoniado. Olha lá, o problema está ali, você não vai resolver não? É isso, a situação está ali, como é que você vai resolver? Irmãos, nós temos o poder de Deus a nosso favor. Foi nos dado a autoridade do Senhor. Não há nada que eu e você não possamos vencer. Porque o Senhor nos deu a sua autoridade, o seu poder. A questão é que Ele vai encontrar em nós o coração com fé ou um coração incrédulo. Ele vai encontrar em nós um coração bom ou um coração mau. Porque um coração mau vai dizer, o problema é dele. O coração vai me dizer, isso não me diz respeito. O coração mau vai dizer, eu não quero me envolver com isso. O coração mau vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso. O coração bom vai dizer, ainda que eu não tenha nada a ver com isso, o Senhor me manda mal, meu próximo, então deixa eu ver como é que eu posso ser útil para resolver esse problema. Como é que eu posso ser útil para trazer paz a essa casa? Como é que eu posso ser útil para trazer libertação nessa família? Como é que eu posso ser útil para trazer salvação nesse lar? Esse é um coração bom. Sair do nosso eu, do nosso egoísmo, do nosso mundinho, dos nossos problemas, das nossas indagações e começar a responder à indagação de Deus. Começar a se preocupar no que Deus pensa a meu respeito. O que Deus pensa a meu respeito? O que Ele acha de mim? Eu faço tanta coisa para Ele, corro para cima, para baixo. Eu amo o Senhor, eu faço a obra do Senhor, mas o que Ele pensa a meu respeito? É uma pergunta que eu fiz a Deus nesses dias. Ele me respondeu na sua palavra. E trouxe paz ao meu coração. E eu quero que você faça. Se eu pudesse te obrigar a fazer algo hoje, era você prescutar o seu coração à luz da palavra de Deus. Pegar essa indagação aqui e tentar trabalhar dentro de você. E pedir ao Espírito Santo para te ajudar a ser uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Te ajudar a ser uma geração, fazer parte de uma geração de fé. Te ajudar a fazer parte daquele grupo de pessoas que verdadeiramente, genuinamente podem ser chamadas de discípulos de Jesus, que amam ao próximo, muitas vezes em prejuízo pessoal. Muitas vezes botando do próprio bolso. Muitas vezes cansado, esgotado, mas faz. Muitas vezes sem forças, mas é para o Senhor, é para a obra, é para alcançar alguém, então vou fazer. Depois de uma semana de trabalho, depois de muita atividade em casa, eu ainda encontro fôlego, encontro ânimo, encontro forças em Deus, para ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus, de agradar o meu Deus, de agradar o meu Senhor, de agradar aquele que morreu na cruz no meu lugar. Voltando ao conselho de Davi, eu te aconselho a contar com a graça de Deus. Eu te aconselho
a adorar a Deus, mesmo não vendo respostas, mesmo não tendo a direção que você precisa, mesmo lhe parecendo que Deus está oculto, mesmo parecendo que Deus esqueceu de você, mesmo parecendo que Deus só está te olhando, mesmo parecendo que Deus não está fazendo nada, é a sua atitude que vai determinar o que vai acontecer logo a seguir. É o sentimento do meu coração já há alguns meses. Meu sentimento é que, não estou falando que o Espírito Santo falou nada. É o meu sentimento, de homem, de ser humano. Meu sentimento é como se a gente estivesse com a mão na maçaneta. Abaixar a maçaneta, né? Algumas giram, né? Mas abaixar a maçaneta e abrir a porta. E a gente está aqui na porta, no lugar certo. Mas a gente está aqui, abro, não abro, o que tem atrás dessa porta? A gente está aqui. O inimigo está vindo. A gente está aqui. A situação lá atrás, maravilhosa para viver. Mas nós permanecemos aqui. A minha oração é que Deus, o Espírito Santo, toque em você, no seu coração. E pela fé no Senhor, pela bondade que Deus tem trabalhado no seu coração, porque bondade é fruto do Espírito, você vai abrir essa porta e vai virar um ciclo na sua vida. Vai fechar uma página da sua vida e vai começar uma nova escrita a teu respeito. Vai começar um novo momento da sua história. Vai começar uma nova revelação na sua vida. Uma mudança que só o Espírito Santo pode fazer. Você não pode querer mais viver coisas que você viveu no passado. Porque Deus tem coisas novas para você. Tem coisas do passado que ainda te prendem, ainda te fazem olhar para trás. E Deus quer que você, deixando as coisas que para trás ficam, caminhe para o alvo. Deus tem coisa nova para a sua vida. Mas o Espírito Santo, como cavaleiro, como ele é, gentleman como ele é, ele não vai te empurrar para essa porta. Ele não vai te empurrar para essa porta. Ele está nos chamando a entrar para essa porta. Não é mais orar, Senhor, abre uma porta para mim. Acho que essa é a segunda vez que eu falo aqui na igreja. Não é orar, Senhor, abre essa porta. Não é para abrir porta, é você que tem que abrir a porta. Não é Deus, não, é você, sou eu. Porque a porta grande e oportuna está colocada diante da gente. E para a gente avançar, crescer como indivíduos, como seres humanos, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, como servos e servas do Senhor, como sacerdotes do Rei, nós precisamos então, pela fé que temos no Senhor, abrir essa porta. E não é pesada não. Vamos colocar em pé. Vamos falar com o Senhor. Já estou profetizando, hein? Que o Espírito Santo ministre seu coração em nome de Jesus. Alguém postou para mim hoje que quanto menos tiver cafezinho, almoço,